Ó, muita gente pediu para eu explicar o que aconteceu, então eu e minha esposa voltamos para o Brasil. Ainda não vou falar em qual cidade a gente está, porque até a gente conseguir um apartamento, a gente está sem teto, a gente está em um hotel, até a gente conseguir alugar um apartamento e ter uma segurança suficiente, eu não vou falar em qual cidade a gente vai morar. Mas o que aconteceu é o seguinte, a gente não queria morar no México, nunca tinha sido o nosso plano morar no México. O que acontece é que a gente em maio foi para a Polônia para se vacinar, não tinha vacina no Brasil, vamos lembrar disso, não tinha nenhuma vacina no Brasil, a gente foi para a Polônia, a gente se vacinou, a gente foi para o México com a minha sogra, a gente ficou lá uns dias, e do México a gente veio para o Brasil. Quando a gente chegou no Brasil, na imigração em São Paulo, mesmo tendo certidão de casamento, para quem não sabe, a minha esposa ela é polonesa, por isso que a gente foi se vacinar na Polônia. Quando a gente chegou na imigração, o que acontece? Mesmo com certidão de casamento, a do Brasil e a da Polônia, com vários documentos, e com tudo mais, e com ela estando com tudo certinho, ela só não tinha o visto, mas tinha todo o resto, começaram a fazer problemas. E aí, a Polícia Federal de lá, com uma baita de uma má vontade, não deixou a minha esposa entrar. A gente ligou na Embaixada da Polônia, eu fiz um vídeo aqui só sobre isso, mas para resumir, a Embaixada da Polônia também não ajudou em porcaria nenhuma, os policiais federais foram extremamente rudes e chatos com a gente e não deixaram. A gente teve, eu não reclamo aqui de valores financeiros, mas pra gente não dormir no saguão do aeroporto, na área de embarque do aeroporto, a gente teve que pagar um hotel que fica dentro do aeroporto de Guarulhos, dentro da zona internacional do aeroporto, que era mais de R$ 1.000 a diária do hotel, pra gente dormir lá uma noite. Depois, no dia seguinte de manhã, a gente conseguiu um voo para retornar ao México, porque não deixaram a minha esposa entrar. Só para você ter ideia, só o voo de retorno ao México custou R$ 15.000 a passagem. Foram 2 passagens, 7 mil e pouco cada uma. E eu não reclamo aqui desses valores, mas isso tudo foi causado pela Polícia Federal de lá com uma baita de uma má vontade. Eu falei com dezenas de pessoas sobre o assunto e todo mundo falou, ó, Thiago, isso é discussão política, é coisa política, porque até a pessoa da Aeroméxico falou, olha, eu trabalho aqui no aeroporto há muitos anos, trabalhava em outras companhias, eu nunca vi uma pessoa com certidão de casamento ser barrada aqui. Ainda mais alguém, no caso eu tinha provas, e-mail, tudo mais, que a minha esposa tinha tentado dar entrada no visto, mas ela não tinha conseguido porque a Polícia Federal estava fechada para dar entrada no visto por conta da pandemia, então não tinha nem como. A gente tentou, tinha provas, a gente mandando e-mail, tudo mais, ligações, até falei para os policiais federais, ó, liguem lá para a Polícia Federal de Maceió, que é onde a gente morava, e vocês vão ver que a gente tentou, fala lá com eles que eles vão te confirmar, eles lembram da gente, a gente tentou tanto que eles lembram, me conhecem pelo nome lá na Polícia Federal de Maceió, onde não são bolsominions. Pois bem, voltamos para o México, a gente conseguiu o visto em alguns dias, o visto foi rápido de conseguir, porém a minha esposa não queria mais voltar para o Brasil, ela ficou extremamente magoada com um país que a deportou, foi deportada, enfim, ela não pode falar que foi deportada porque não foi deportada, simplesmente foi negada a entrada, que é quase o mesmo. Tá, a minha esposa ela é influenciadora e ela tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes todas dela no México. Os seguidores dela são todos do México. Então lá no México a gente consegue um monte de coisa de graça, todo mundo para ela na rua para tirar foto. Ela não é uma estrela, mas ela adorou o México e a gente estava morando, a gente ficou um mês na cidade do México e depois a gente foi para uma cidade chamada Mazatlán, que fica na costa Pacífico, Oceano Pacífico do México. E aí a gente ficou lá, a gente ficaria lá até janeiro. Porém, começaram a acontecer muitos problemas onde a gente morava. Problemas no condomínio que a gente morava. E aí, o que acontece é que não estava sendo possível a gente continuar morando lá. Teve um dia que cortaram a nossa luz, sem motivo algum. Aí depois de alguns dias depois cortaram a nossa luz de novo, as pessoas do condomínio. A gente começou, a administração do condomínio. Todos os vizinhos nossos tinham problemas com a administração, começaram a fazer um monte de problema, começaram a inventar um monte de regra, enfim, começou a ficar impossível de morar lá. Por conta disso, a gente decidiu cancelar o contrato que a gente tinha lá, a gente tinha contrato e tudo. A gente teve que chamar um advogado, foi uma confusão danada, e a gente decidiu voltar para o Brasil. Minha esposa já estava bem menos magoada com o Brasil, ela já tinha entendido que a culpa não é do país Brasil, e sim de meia dúzia de bolsominions da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos. Enfim, aí a gente decidiu voltar para o Brasil. Ok, compramos as passagens, compramos tudo e decidimos voltar. Quando a gente chega, a gente foi fazer a viagem, a gente viajou de Mazatlán até a Cidade do México, chegamos na Cidade do México, a gente tinha o voo saía, não lembro a hora que saiu o voo exato, saiu umas 6, 7 da tarde, porém, deu um problema no voo, deu um problema no avião, a gente ficou mais de 1 hora dentro do avião e nada, o voo não saía, aí depois de 1h30 de atraso, todo mundo dentro do avião, sem saber o que estava acontecendo, o piloto avisou que estava com um problema no motor do avião. Ficou todo mundo com medo, porque
Alguns dias depois da Marília Mendonça caiu o avião dela, a gente está no avião cheio de brasileiros, e aí, indo da Cidade do México para São Paulo, e aí o piloto falou, tá com problema no motor. Entrou o pessoal da manutenção, enfim, começou uma confusão, os brasileiros começaram a fazer uma rebelião, a xingar as aeromoças, um pessoal meio louco, um pessoal tava um pouquinho embriagados, e aí o voo, que era para sair num determinado horário, atrasou a saída desse voo 5 horas. Prenderam 4 brasileiros lá, 4 que estavam lá xingando as aeromoças, entrou a Polícia Federal do México, que é a Guarda Nacional, entrou lá, prendeu os brasileiros, enfim. Aí a gente chegou no Brasil. Quando a gente chega no Brasil, a gente tinha perdido já a conexão. Mas a companhia aérea nos deu, logo que a gente chegou no Brasil, a gente chegou assim, desceu do avião, tinha alguém falando, Thiago, Joana, que é o nome da minha esposa, tá aqui, ó, seus bilhetes, vocês têm um novo voo daqui 2 horas. Então, vocês têm que pegar, quando alguém chega e tem conexão em São Paulo, escala, você tem que pegar a sua bagagem e despachar novamente. Ok, passa pela Polícia Federal, pega a bagagem, despacha, pega o voo. Ela falou, ó, dá tempo, 2 horas é um pouco corrido, mas dá tempo. Daria, não deu. Por que não deu tempo? Porque chegamos na Polícia Federal, minha esposa já tem o visto fica dentro do passaporte. Tá lá o visto, no visto tem motivo que ela é visto porque é minha esposa, tem o meu nome, fala o nome do cônjuge, Thiago dos Reis, tem tudo lá, tem até quando foi o visto, quando foi tirado o visto, ok. E a gente tá com a certidão de casamento da Polônia, certidão de casamento do Brasil, todos os documentos. Chegamos na imigração, de novo, a sorte, ou a péssima sorte. Chegamos a mesma atendente que nos barrou 5 meses atrás, a mesma. Aí ela olhou o passaporte dela, olhou o visto, pensei, vai carimbar e vamos embora, pra gente pegar o nosso voo que a gente tá corrido aqui. Não. Falou, tá com problema aqui. E foi lá na salinha da Polícia Federal. Ficou lá um tempão, mas um tempão. Ficou lá mais de 20 minutos. Aí começaram a fazer problema, a falar que estava errado, tudo mais, só que a gente tinha toda a documentação, não tinha o que falar. Ela tinha visto no passaporte dela. Aí eu comecei a ficar bravo, comecei a falar, vou fazer um escândalo aqui, ela tem visto. Aí falaram, tá, deixaram, depois de mais de 20 minutos que a gente perdeu lá, carimbaram o passaporte e a gente pôde passar. Por conta desses 20 minutos, o que aconteceu? A gente atrasou tudo, a gente perdeu o voo da escala. Quando a gente chegou para despachar a bagagem, teve que tirar a bagagem, né? Pegar a bagagem e despachar. Quando a gente chegou, falaram, não, fechou o portão aqui faz 5 minutos. Maldita Polícia Federal de Guarulhos, de novo, pela 2ª vez me ferrando. Mas eu consegui ligar para Aeroméxico e veja bem, a viagem total ia durar 17 horas. No final, a gente só chegou no local depois de 30 horas de viagem. Por quê? Porque pegaram um voo pra gente 7 horas depois. A gente ficou 7 horas no aeroporto esperando o próximo voo, que era para já ter pego o voo. A gente, um cansaço danado, sem dormir, a gente praticamente não dormiu no avião. A gente ia ficar 9 horas no avião, que era o voo do México para São Paulo, a gente ficou mais de 14 horas no avião no total. E depois tudo isso, todo esse problema que a Polícia Federal fez, a gente finalmente chegou aqui onde a gente está. E aí a gente descansou, tudo mais. Mesmo assim, nesse meio tempo, eu fiz vídeo aqui denunciando o caso do Adélio, denunciando o Deltan Dallagnol, mais crimes do Dallagnol e do Janot. Fiz vídeo, aqui a gente é incansável, aqui a gente vai pra cima desses malditos, custe o que custar. Enfim, chegamos finalmente no Brasil, agora a gente tá procurando apartamento, assim que tiver, aí eu posso falar em qual cidade a gente tá morando, mas eu tento não falar porque não é relevante muito pros vídeos. E ficaremos aqui no Brasil por tempo indeterminado, a gente não tem plano nenhum de sair do Brasil, porque a gente ama o Brasil, é o meu lugar, é o lugar que a minha esposa também mais gosta, apesar da gente amar muito o México, mas ficaremos aqui no Brasil e vamos lutar contra o fascismo aqui de dentro do Brasil sem medo. A gente não pode ter medo. Muita gente fala, Thiago, você vá para fora do Brasil, proteja-se. A gente não pode ter medo do governo fascista. Porque a partir do momento em que você pauta as suas ações, você começa a mudar a sua maneira de agir, e até o local onde você mora, o país onde você mora, por causa de quem é o governante, aí você tá numa ditadura. Eu vou falar, eu me recuso a viver numa ditadura. Aliás, se tiver uma linha de frente na luta contra a ditadura, eu sempre estarei lá, na linha de frente. Assim como aqui o Plantão Brasil, as minhas outras redes sociais, a gente tá sempre na linha de frente, mostrando a cara, ó, eu não sou deputado, senador, eu não tenho escolta, não tenho, assim, segurança particular, nem nada, e mesmo assim eu mostro a cara porque eu acredito que a gente tem que ir pra cima do governo fascista, porque se eu tiver medo,
e muita gente eu vejo que tem medo, se a gente tiver medo, eles vão avançando. O fascismo é assim, eles vão implantando uma política do medo para que você recue. E cada vez que você recua um passo, eles avançam um passo, eles avançam com mais força. Você recua outro passo, eles avançam mais. E cada vez mais você vai acostumando a recuar, e eles vão acostumando a avançar com o fascismo. Então não, aqui não. Aqui a gente avança para cima deles, é isso que a gente está fazendo aqui no Plantão Brasil há quase 3 anos no canal do YouTube, no canal também Thiago dos Reis há quase 2 anos. Aliás, inscreva-se no segundo canal, tá na descrição o link que é o canal Thiago dos Reis, porque o YouTube faz boicote ao Plantão Brasil, não só ao Plantão Brasil, mas a outros canais de esquerda, um boicote claro. Você vê o alcance dos canais de extrema-direita e você vê o alcance dos canais de oposição ao Bolsonaro e você vê que o alcance dos outros canais é muito maior. Por isso que eu sempre peço a inscrição, porque isso ajuda a aumentar o nosso alcance. Quanto mais inscritos, maior o alcance. Mas a gente não pode se pautar pelo governo fascista. A gente tem que continuar indo para cima deles sem medo. Eu sempre falo aqui é sem medo. Imagina se eu falo aqui no canal quase todos os dias para cima deles, sem medo. Veja bem, para cima deles é uma frase que é praticamente o slogan do canal, uma coisa bem natural. Eu não falo isso de propósito, porque esse é o meu sentimento, temos que ir pra cima deles. É um slogan de ataque, né? Vamos pra cima deles. Não é um slogan, vamos nos defender deles. Não, vamos pra cima. Então imagina, eu falo sempre pra cima deles, sem medo, e aí eu me mudo de país porque eu tô com medo, sendo que eu quero morar no Brasil. Não, isso não pode. É claro, eu tomo todos os cuidados possíveis, imaginários, com segurança, porque eu não quero virar estatística. Não, de jeito nenhum, eu não vou virar estatística, nem eu, nem minha esposa, nem as pessoas que eu amo, mas a gente tem que continuar sem medo, indo pra cima deles. Então por isso que eu peço, quem apoia, inscreva-se aqui no canal. Já tá explicado, voltamos, estou no Brasil e continuarei no Brasil sem medo desses milicianos. Eu sei que é perigoso, tem poucos canais no YouTube que tem coragem de falar. A gente falava do Adriano da Nóbrega, falava do caso Marielle, até mataram o autor de um livro sobre a Marielle, faz mais ou menos um mês, morreu no Rio de Janeiro, estava andando na Tijuca, passou um carro e deu um monte de tiro nele, praticamente da mesma maneira que mataram a Marielle. Quer dizer, estamos sob um governo assassino, um governo miliciano. Aqui eu mostro a cara e falo sobre isso. E veja bem, muita gente fala, nossa, Thiago, você tem um alcance muito grande no YouTube. E eu vou falar, o que me fez ficar famoso entre os bolsominions não foi o YouTube. Porque pelo YouTube, talvez porque às vezes eu coloco, eu escrevo Bolsonaro sempre, quem acompanha o canal, com um 0 no lugar do O, que exatamente eles não detectam. Os robôs, eles não detectam isso. Mas no TikTok, os bolsominions todos veem o TikTok, e o TikTok, às vezes, você coloca um vídeo e é visto por 2, 3 milhões de pessoas. Você faz vídeo todo dia, quando você vê, seus vídeos foram vistos por metade do país. Mas é o TikTok que é a coisa mais perigosa. Mas a gente continua indo para cima deles e vai continuar. Aqui no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, vamos para cima deles agora aqui, de dentro do Brasil, bater de frente com esses fascistas. E eu falo, quem quiser apoiar, peço de novo que se inscreva no canal. Tá aqui explicado. Deixe o seu comentário, eu vou ler todos os comentários e vamos pra cima deles. Falou!